Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma palestra do ITG Summit. Eu sou o Adriano e hoje eu tenho a honra de apresentar o Fernando Marinho. O Fernando ele é vice-presidente da Associação Internacional de Gestores para Emergência da América Latina e Caribe e ele é um membro da Coordenadoria de Investigação de Crimes Eletrônicos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele é formado pelo DRI, Disaster Recovery Institute, e pelo BCI, Business Continuity Institute. E eu tenho a certeza que hoje o Fernando Marinho é uma das pessoas que mais conhece de plano de continuidade e recuperação de desastre hoje no Brasil. Eu tive a honra de trabalhar com ele alguns anos atrás aí numa empresa que eu estava implementando governança e o Fernando Marinho acabou nos ajudando a implementar o plano de continuidade de negócio da empresa. A palestra está show de bola, um grande abraço. Olá, bem-vindo. Essa é a apresentação sobre o plano de continuidade de negócios, onde a gente vai abordar os temas de plano de contingência e plano de recuperação de desastres. Vocês vão ver que, apesar dos conceitos serem muito conhecidos na área de tecnologia da informação, eles são facilmente aplicáveis a todos os segmentos e áreas de negócio. Então, vamos começar com a nossa agenda, onde a gente vai falar rapidamente sobre o meu currículo, sobre a minha empresa e sobre os assuntos que a gente vai abordar. Bom, a Whitty O'Brien, ela está no Brasil desde 2011, me convidou a ser seu diretor e responsável por plano de contingência e plano de continuidade em 2012. É uma empresa global, com sede em Washington e escritórios na Inglaterra, em algumas cidades, outras cidades da Europa, no Rio de Janeiro. Nós temos aqui no Brasil grandes clientes, notadamente segmentos de óleo e gás e outras grandes indústrias. E nossos principais produtos são os planos de emergência, o plano de continuidade de negócio, a gestão de crises, análise de riscos e todos os serviços relacionados, como treinamento, simulações. Nós temos uma sala de prontidão que oferecemos para os nossos clientes. Enfim, tudo que diga respeito à preparação, a nossa empresa pode estar prestando suporte, pode estar preparando o seu pessoal, a sua equipe. O meu próprio currículo, eu trabalho como consultor desde 1999, quando saí da área de planejamento estratégico e participei de um projeto para o Bug do Milênio. Então eu tomei gosto pelo assunto e desde então me especializei em segurança de informação e tenho ao longo desses últimos 14, 15 anos trabalhado como consultor, inicialmente independente e nos últimos anos como um BCP líder dentro da Whitty O'Brien. Vamos começar entendendo por que o benefício que o plano de contingência e o plano de continuidade pode oferecer. Existe uma pesquisa feita pela ONU que diz que para cada dólar investido em preparação, as organizações, os países podem economizar até 7 dólares em restauração. Ou seja, falando apenas pelo aspecto de recuperação, a gente consegue economizar numa relação de 1 para 7. Nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil, onde a carga tributária é muito maior. Então não se trata apenas de um seguro. Ele efetivamente se paga e muito no momento em que ele é acionado. Vamos começar abordando as questões de conceitos básicos, até porque existem entendimentos diferentes sobre o mesmo assunto. Para que nós possamos desenvolver o racional dessa apresentação, vamos passar rapidamente sobre esses conceitos para podermos estar falando a mesma linguagem. Qual a diferença entre resposta à emergência e continuidade de negócio? É muito comum, inclusive, as pessoas falarem plano de contingência quando querem falar plano de continuidade. Ou falar plano de recuperação de desastres, disaster recovery, como um plano de contingência. A resposta à emergência, ela é definida, ela é acionada durante
uma emergência, ou seja, ocorre um evento cujas consequências são superiores à capacidade de gestão, de resposta. Isso caracteriza um desastre, isso acarreta uma emergência. Já o PCN, já o plano de continuidade, ele é desenvolvido em função das prováveis e possíveis perdas que vão ocorrer durante uma contingência, seja ela uma emergência ou não. Durante um evento, e esse slide ele mostra de uma forma bem clara a questão do acionamento de um plano de emergência e o acionamento de um plano de continuidade. Quando ocorre um desastre, quando ocorre um evento de impactos calamitosos, a empresa simplesmente ela para e tem que dedicar todos os seus esforços e recursos e tempo em eliminar a origem dessa emergência. Num segundo momento, e eventualmente esse momento é muito próximo, ela tem que pensar em reduzir as perdas. As duas atividades elas não são conflitantes e não são as mesmas, são paralelas. Ou seja, enquanto inicialmente uma equipe se dedica a eliminar o fator da emergência, uma outra equipe vai estar se dedicando a minimizar as perdas acarretadas pela parada da empresa. O desastre que normalmente é citado no conceito de disaster recovery ou plano de recuperação do desastre, nem sempre é uma emergência, mas um evento que afete negativamente o ambiente. O evento ele indica qualquer fato que ameace a normalidade dos processos ou da infraestrutura. E pode afetar diferentemente ambientes, ativos ou processos. Nem sempre acarreta impactos. Pode ocorrer eventos, como eventualmente uma falta de energia às 5 horas da tarde. E esse evento não afetar. A empresa simplesmente já está na hora de desligar, de terminar o expediente, e esse evento não vai afetar a empresa. Os Estados Unidos gostam muito de analisar estatísticas. E essa estatística de origem de eventos mostra que, independente do local, existe sempre um fator comum. Vocês vejam que 27% de paradas nas empresas foi acarretado por falha de sistemas. 23% falha de hardware. Só nisso já temos 50%. Num ambiente de 600 empresas. 18% foi erro humano, fator humano, 17% foi energia e 8% desastres naturais. 8% num país como os Estados Unidos, que tem tempestades, nevascas, furacões. 7% apenas que se tornaram incertos. Se a gente tirar das 100% os 15% de desastres naturais e fatores incertos, nós temos 85% de causas de parada acarretada por elementos comuns aqui no Brasil também. Riscos. Fala-se muito em análise de risco, há uma preocupação muito grande em identificar riscos nos ambientes, mas para efeitos de plano de continuidade, planos de contingência, nós devemos considerar que o risco é certo, ele é concretizado. Ou seja, não adianta eu selecionar um cenário ou vários cenários para definir diferentes respostas. Um plano de contingência, um plano de continuidade, ele tem que ser uma solução comum para um evento específico. Ou seja, perdemos o acesso físico ao ambiente de trabalho, ou nós conseguimos entrar no ambiente de trabalho e não temos acesso aos recursos para trabalhar. Se vocês imaginarem todos os possíveis cenários de riscos e ameaças, eles vão todos convergir para essas duas situações. Isso facilita muito o nosso trabalho, porque riscos são infinitos, impactos não. Eu vou apresentar alguns pulos de gato durante essa apresentação. O primeiro é o seguinte: os maiores perigos residem sempre nos riscos invisíveis ou não percebidos. Quando é feita uma análise de risco, na verdade, a metodologia visa identificar, mapear esses riscos e, no que for possível trabalhar para mitigação, eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorrência.
O grande problema é que em 100% dos casos, as paradas ocorrem porque mais de 2 ou 3 fatores ocorrem simultaneamente ou surge um novo fator de risco que antes não existia, que não era percebido ou que não tinha sido identificado. Normalmente esses eventos estão relacionados com falhas humanas, eventos da natureza, basta ver o que tem ocorrido em São Paulo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, com a falta de água e com o excesso de chuva. A concorrência, que normalmente toma algumas ações que neutralizam ou que atrapalham a atuação da organização, e riscos inesperados ou não mapeados. Se até alguns anos atrás nós falássemos de ataque terrorista ou de um meteoro que caísse na Terra, a gente seria chamado de louco. Entretanto, recentemente, são ameaças que se concretizaram e que afetaram realmente as cidades onde ocorreram. Os riscos, eles podem coexistir sem se concretizar. Por isso, o plano de contingência e o plano de continuidade não considera o risco no seu escopo. Ele olha, sim, a ocorrência do impacto. E, normalmente, o impacto é interrupção da atividade, seja ela um sistema ou seja ela um processo. Não existe muita diferença na abordagem que a metodologia produz sobre um processo ou sobre um sistema. É a mesma coisa. Normalmente, processos e sistemas não têm um começo nem um fim. É um fluxo sustentado por vários ativos, por vários recursos, e que na ausência de um desses recursos é interrompido. Mas a gente vai ver isso no slide mais em frente. Os riscos podem se concretizar sem acarretar impacto, que causa uma falsa sensação de segurança e pode acarretar um perigo maior. Podem existir sem serem percebidos, ou seja, o risco está ali latente e como nunca se concretizou, ele não é percebido. E um único risco pode acarretar diferentes impactos, seja dentro da própria organização, seja ao longo de uma cadeia de dependentes de um processo ou de uma organização. A principal preocupação no plano de continuidade é minimizar as perdas decorrentes dos impactos. Um conjunto de riscos pode acarretar diferentes impactos. E geralmente esses impactos eles não são acompanhados. Eles, quando ocorrem, são tratados, são resolvidos, mas não é feito um trabalho para se impedir que se repita. Que empresa possui hoje uma pessoa responsável por isso? Poucas empresas, eu pessoalmente conheço 2 ou 3, que têm uma pessoa responsável por continuidade de negócios. Mas quantas hoje realmente se preocupam com o assunto? Fora os segmentos de banco e financeiro, o segmento financeiro e de seguradoras, que é regido por normas específicas, a maioria das empresas só se preocupa realmente quando o problema ocorre. Todo impacto é acarretado por um evento. E normalmente esses impactos acarretam perdas. Mas pode afetar diferentemente organizações, processos ou mesmo clientes e outros dependentes. Trata-se sempre de um resultado indesejado. É isso que caracteriza o impacto. Não existe impacto positivo. E pode ser previsto e mitigado, ou seja, as perdas podem ser reduzidas. Quando se concretizam, quais são os efeitos colaterais mais indesejados? Primeiro, a perda de confiança na capacidade de gerenciamento da crise. Quer dizer, os gestores perdem crédito pela sua competência. Dano à imagem, depreciação do valor da empresa, mudança na liderança, geralmente busca-se um culpado e esse culpado é substituído. Interrupção de operações ou de processo afetando negativamente o resultado da empresa. Normalmente, desastres, eventos, problemas acarretados dessa forma geram multas de milhões ou bilhões, dependendo do tipo de problema, que se refletem no segmento onde ocorreu o problema. Isso é muito facilmente perceptível nos últimos desastres
de meio ambiente que ocorreram no mercado de óleo e gás, e vocês podem lembrar agora do escândalo da Petrobras, no que isso está acarretando de mudança interna e no próprio mercado. Redução da base de clientes e perda na participação do mercado, porque enquanto a empresa sofre uma parada, a concorrente continua atuando. O processo de recuperação pode levar anos para terminar. E isso também pode criar o surgimento de regulamentos adicionais. O conceito de severidade, ele é importante quando fazemos uma análise mais detalhada dos impactos e dos eventos. Porque, como foi dito anteriormente, um evento específico pode acarretar diferentes impactos. Então, essa severidade pode ser importante na hora de eu decidir quais estratégias selecionar ou aplicar em diferentes unidades de negócio dentro de uma mesma organização, por exemplo. O lugar 2 nessa apresentação diz respeito a esse slide, onde a gente fala dos tempos de resposta, recuperação e reconstrução. Veja que numa situação onde eu não tenha nenhuma preocupação com o atendimento, uma contingência, o meu tempo de recuperação, o meu tempo de retorno à normalidade é muito elevado. Na hora que eu faço alguma atividade voltada para a recuperação de desastres, ou seja, substituir ativos que sofreram disponibilidade, esse tempo é reduzido pelo menos a 40%, 50%. Se em paralelo a isso eu desenvolvo uma atividade onde me permita uma rápida resposta do processo, uma rápida resposta de contingência operacional associada à recuperação do desastre, o meu tempo chega a declinar até 2/3. Ou seja, se na ocorrência de um evento qualquer, minha organização sofre uma parada de 8 horas, e essas 8 horas significam uma perda de um dia de trabalho, com esses planos eu eventualmente posso reduzir isso para 2 horas de parada. Essas outras 6 horas que eu teria de perda assumida, eu consigo transformar em redução de perda, consigo pagar até o investimento que eu faço na mitigação desse problema. Mas para que eu vou desenvolver um plano de contingência e um plano de continuidade? Existem, em média, 120 a 150 processos de negócio dentro de cada organização, a quais eu devo efetivamente dedicar atenção na recuperação, na restauração do negócio. Para isso eu tenho que seguir algumas premissas. Então, premissa número 1. No Brasil, uma contingência raramente é superior a 3 dias. Ou seja, com exceção de greve, dificilmente uma chuva dura mais de 3 dias, dificilmente uma falta de energia dura mais de 3 dias, dificilmente uma queda de internet dura mais de 3 dias. Então, eu devo presumir que o meu universo de contingência tem um prazo máximo de 3 dias. Existem exceções? Sempre vão haver, mas a regra é essa. A segunda premissa, como eu já citei anteriormente, é que todos os fatores de risco recaem sobre 2 situações. Ou seja, durante uma contingência, ou eu não consigo acessar fisicamente o ambiente de trabalho, ou eu consigo acessar fisicamente o ambiente de trabalho, mas eu não tenho recursos para poder trabalhar. Ou seja, eu posso querer ligar o meu computador e não ter energia. Eu posso ligar o meu computador e não ter sistema. Baseado nessas premissas, eu consigo reduzir o meu escopo de resposta. Porque se eu tenho 100%
de um ambiente de produção, para os 3 dias de contingência que eu tenho previsto, eu posso reduzir a minha necessidade. Para o atendimento, daquela contingência dentro daquele período estabelecido. Como é que eu posso selecionar os processos que eu tenho que atender durante esse prazo numa contingência? Existe dentro da metodologia um recurso chamado análise de impacto no negócio, e aí, Business Impact Analysis. Através desse recurso, nós analisamos o tempo de tolerância à parada de cada processo e o respectiva perda no caso de interrupção. Ou seja, eu vejo por quanto tempo cada processo pode parar e vejo quanto a empresa, a organização perde durante essa parada. É importante essa análise, porque normalmente uma empresa, uma organização, seja ela qual for, ela tem entre 100 a 130, 140 processos de negócio, sem pico. E desse montante, apenas 30 a 40% efetivamente não pode parar durante uma contingência. Então, em teoria, se eu tinha 100% de ambiente para manter a empresa inteira, eu preciso talvez de 50% ou 60% desse ambiente para garantir a continuidade de negócios de toda a organização durante os 3 dias de contingência. Então, de que forma eu consigo traduzir isso? Que se eu antes enxergava um backup site ou um site de contingência replicando todo o meu ambiente de produção, eu consigo de forma evidente, através de valores, através de tempos, definir com clareza qual é a infraestrutura que eu preciso para suportar o ambiente de negócios durante uma contingência por até 3 dias. Com isso, a análise de impacto do negócio me permite identificar quais são as perdas decorrentes de cada processo, sejam elas quantitativas ou qualitativas, me permite avaliar o prazo necessário para a restauração, me permite ordenar, e isso talvez seja o mais importante. Se eu tenho 10 processos que foram definidos como importantes, como críticos, quais desse processo eu tenho que começar a atender? Qual seria a minha métrica? Qual seria o meu referencial para começar a restaurar um processo ou um ativo? Utilizando essa metodologia, eu vou usar 2 variáveis que são universais: tempo de tolerância e o custo de parada. Ou seja, quanto menos tolerante a parada e maior a perda acarretada pela interrupção, mais prioritário ele vai se tornar. E no final do BIA, no final dessa ferramenta, da aplicação dessa ferramenta, eu vou conseguir definir a criticidade de cada processo. E se eu consigo definir a criticidade de um processo, é muito fácil eu identificar a criticidade de ativos. Então, digamos que eu tenho processos de negócio e no meu levantamento eu identifique um conjunto de ativos. Os ativos que suportam processos que são críticos, naturalmente vão se tornar críticos. E o que não suportar um processo crítico, poderá ou não ser considerado um ativo crítico. Ou seja, eu consigo com clareza definir qual é o conjunto de ativo ou de recursos de infraestrutura que eu vou precisar para conseguir superar uma contingência.
Normalmente, o maior obstáculo de um projeto são os custos. E custo, quando falamos de custo, raramente as empresas conseguem perceber os custos de parada. Elas conseguem saber calcular seus custos fixos e seus custos variáveis. Agora, o custo de parada, ele varia de empresa para empresa, de processo para processo. Por exemplo, imaginando um processo de tesouraria financeira, uma gerência financeira, ela é composta por alguns processos: tesouraria, contas a pagar, contas a receber, cobrança e algumas outras atividades. Vamos considerar que, ocorrendo uma contingência, a nossa gestão financeira seja interrompida. O que seria custo fixo? Seria o custo de energia, o custo de salário do pessoal que não vai trabalhar, o custo de aluguel por um dia de trabalho, custo de água, de telefonia, são custos fixos. Custos variáveis são aqueles que aumentam ou diminuem de acordo com o uso. Poderíamos dizer correios, prestadores de serviço, transporte, enfim. Mas o custo de parada, ele está relacionado à atividade em si. Ou seja, as contas que deixaram de ser pagas vão gerar multas e juros. Isso acarreta uma perda. Os investimentos que deixaram de ser feitos por conta do dinheiro recebido e não aplicado geram uma perda financeira. As cobranças que deixaram de ser feitas, o dinheiro que deixou de entrar, deixa de participar dos investimentos e se torna uma perda financeira. Esse custo de parada não é calculado e por isso não é considerado na hora de se avaliar um plano de contingência ou um plano de continuidade. Daí a importância fundamental de uma análise de impacto no negócio. Porque sabendo-se qual é o custo de parada de um processo ou de uma organização, é muito fácil justificar o custo de implementação de um site de contingência ou mesmo de um plano de continuidade de negócio completo. Porque eu sei que para proteger 100, eu preciso investir talvez 40. Normalmente, quando fazemos uma análise de impacto no negócio, ao longo das 100 entrevistas que fazemos, nós conseguimos o mínimo e o máximo daquelas duas variáveis: tempo de tolerância e o custo de parada. Então, se nós virmos o quadro que mostra a janela de recuperação, vai ficar muito claro que conseguimos definir um quadrante onde os valores mínimos e máximos definem uma área onde a nossa empresa apresenta as suas possíveis perdas, os seus possíveis prejuízos e as suas margens de tolerância à interrupção. Quando aplicamos uma análise de impacto no negócio e definimos os tempos de tolerância e os custos de parada, o que nós pretendemos fazer, ou o que nós gostaríamos de obter, é uma mudança desses custos e desses prazos de tolerância, no caso dos prazos de resposta, para prazos menores. Quanto mais tempo a organização sofre a interrupção, maior será a sua perda. E quanto maior o tempo de estratégia de retorno à normalidade, menor vai ser o custo. Então, de acordo com os custos de parada, os tempos de tolerância e, o mais importante, o orçamento que a empresa tem para investir no assunto, ela pode selecionar diferentes estratégias que atendam
a esses pontos do gráfico, como está apresentado nesse slide, em que a gente vê diferentes estratégias de contingência, que vai desde um cluster multi-site até estratégias de fita backup. Vai depender da disponibilidade e do tipo de proteção que se deseja implementar. Mas o que é um plano de continuidade de negócio? As pessoas têm muita dúvida nesse conceito. Será que é um documento só? Será que é uma folha, duas, vários livros? O plano de continuidade de negócio é um conjunto de documentos. E esses documentos são compostos de 3 planos. Então, como eu disse inicialmente, seja um processo ou um sistema, a metodologia enxerga como uma coisa única, ou seja, um fluxo contínuo, sem início e sem fim. Para que esse fluxo exista, ele precisa de um conjunto de ativos ou de itens, sejam eles quais forem. Pode ser hardware, pode ser pessoas, pode ser um outro processo de negócio, energia, enfim, cada processo, cada sistema utiliza um conjunto específico de ativos. O que é uma contingência? É quando um destes ativos torna-se indisponível, acarretando a interrupção do processo ou do sistema. Então, a contingência ocorre por indisponibilidade de um desses componentes. Como eu posso restaurar esse componente de forma mais rápida? Documentando a sua restauração. Então, o plano onde eu tenho o script de restauração de cada um desses ativos chama-se Plano de Recuperação de Desastres, Disaster Recovery Plan. Nele eu vou ter a descrição do ativo, as características do ativo, o tempo necessário para recolocar ele em produção. E enquanto eu estou recuperando esse ativo, para minimizar a minha perda decorrente da parada, eu tenho que criar um processo alternativo que me permita funcionar sem esse ativo. A gente elabora um procedimento que vai estar no plano de contingência operacional. De uma forma muito clara, se eu hoje dependo de um sistema para registrar o atendimento de um cliente, na ausência desse sistema, eu posso pegar um formulário e anotar uma caneta esse atendimento. Eu tenho degradação? Sim, eu tenho uma degradação no meu processo, mas eu não deixo de executar o meu processo. Eu tenho um plano voltado para a atividade operacional. Eu tenho um plano focado na recuperação do ambiente. Eu só preciso agora cuidar de um aspecto, ou seja, como é que eu vou comunicar, como é que eu vou interagir com meus funcionários, meus colaboradores e com o universo externo. E aí eu crio um plano de gestão de crise que tem muito mais relacionamento com a comunicação. Através desse plano de gestão de crises, eu consigo definir a quem eu vou comunicar que eu estou em contingência ou a quem eu não vou comunicar nada. É tudo uma questão de decisão. Às vezes, não fazer é fazer, desde que seja uma decisão formalizada. Quando eu tenho esse conjunto de planos focados para esses 3 aspectos, eu então caracterizo um plano de continuidade de negócios, seja ele para TI, seja ele para os processos. Essa metodologia já foi aplicada em empresas de diferentes segmentos, de
diferentes tamanhos e até mesmo diferentes nacionalidades. Ela é facilmente adaptável e ela, por possuir métricas universais, ou seja, valores de parada, valores de perda, sejam elas quantitativas ou quantitativas, e tempos de tolerância, que são medidos em horas ou em dias, é muito fácil o resultado final atender às expectativas de qualquer gestor. Quais são os maiores problemas na realização desse projeto? Já aconteceu muito de um entrevistado durante um projeto dizer assim para mim: ah, mas eu trabalho aqui há 16 anos, isso nunca aconteceu. Ou durante uma entrevista eu perguntar se existe ameaça de ataque terrorista e o colaborador sorrir e dizer: não, mas aqui não tem Al-Qaeda, aqui não temos homens-bomba. E eu lembro as pessoas que às vezes o ataque criminoso é um ataque terrorista. Alguns anos atrás o PCC anunciou que ia fazer uma manifestação em São Paulo e a cidade parou. Um outro grande problema é a questão das pessoas acharem que tem força para executar o plano por si. E existe um problema comportamental aí, porque quando recursos da própria organização tentam executar esse tipo de projeto, normalmente enfrentam determinados tipos de comportamento que influenciam no resultado final. Por exemplo, um conhecido meu me procurou porque ele recebeu a incumbência de elaborar um plano de continuidade seguindo o modelo padrão da matriz estrangeira. E quando chegou aqui no Brasil, o vice-presidente da empresa pediu a ele que priorizasse o website da empresa, que era apenas institucional. Ou seja, caso ocorresse efetivamente uma contingência na área de TI, ele teria que dedicar recursos e priorizar um sistema, um ativo, que não era fundamental para o negócio. E, apesar de ser institucional, trata-se de uma empresa representativa no setor, e ficar fora do ar durante meio-dia certamente não iria acarretar nenhum impacto no seu negócio. Eventualmente, os planos serem inadequados à magnitude dos eventos, ou seja, essa semana em São Paulo está chovendo terrivelmente, apesar de não estar normalizando os níveis dos reservatórios de água, está fazendo um desastre total. Muitas árvores caídas, danos em carros, em propriedades. Isso para se falar coisas que eu vi, sem aquelas que eu não vi. Ontem, numa entrevista, eu vi que mais de 1 milhão de pessoas ficou sem energia em São Paulo. Apesar de não ser uma emergência, é um desastre. Ele interrompe as atividades da empresa, ele impede as pessoas de chegarem aos trabalhos. Então, se os planos de continuidade não considerarem a magnitude dos eventos, certamente eles não vão conseguir ser eficientes ou eficazes. E planos que ignoram ações de gestão e recuperação, ou seja, segue-se apenas o que está no papel. Na ausência de pessoas que encabecem o acionamento dos planos, seja no aspecto de recuperação de desastre, de contingência operacional ou da gestão de crise, os planos tornam-se inadequados, tornam-se receitas de bolos que, sem o devido acompanhamento, a devida gestão, perdem a sua eficácia. E para finalizar, um lembrete, um aviso de que o grande fator de sucesso de um plano de continuidade não é o investimento em infraestrutura, não é a redundância de 100% do ambiente. Eu diria que o fator crítico de sucesso de um plano de continuidade de negócio é a integração do conceito no dia a dia da empresa. Ou seja, as pessoas terem consciência que durante uma contingência elas vão saber que não vão conseguir trabalhar como trabalham durante o dia normal. Mas que mesmo assim elas conseguem realizar alguma atividade
E ela vai ser suficiente para reduzir as perdas durante essa interrupção, durante essa parada. A grande questão é saber conduzir esse processo de análise de impacto no negócio de forma que, como resultado final, a empresa consiga manter suas atividades principais, ou seja, suas atividades mais críticas, ou um ambiente de sistemas mais crítico durante aquele período de contingência. É fundamental a integração entre as áreas de infraestrutura, tecnologia e negócio. Uma não trabalha separada da outra. E é muito comum elas não se entenderem durante um projeto de elaboração de continuidade de negócio. Como recomendação final, eu posso trazer duas citações famosas. A primeira do Capitão Murphy, que dizia: se existirem duas ou mais formas de fazer uma tarefa e uma delas puder provocar um desastre, alguém vai adotar. Isso é customize. Por incrível que pareça, é fácil fazer difícil, difícil fazer fácil. E o segundo lembrete é meu. É mais barato criar uma solução para continuidade de negócio do que reduzir o seu risco a zero. Lembrando sempre, o ótimo é inimigo do bom. Eu gostaria de finalizar essa apresentação deixando com vocês nosso e-mail de contato, nosso telefone, colocando o nosso website para a sua visita, para a sua apreciação e agradecendo o seu tempo e o seu interesse no assunto. Obrigado.